Oi, pessoal. Bom dia, né? Agora a gente vai fazer a correção de exercícios das páginas 62 e 63. Ok? Considere que a distância entre Palmas e Brasília seja de 900 quilômetros e a estrada seja sempre uma reta. Um carro indo de Palmas para Brasília, nesta estrada, faz um terço do caminho a 120 quilômetros por hora, outro terço a 80 quilômetros por hora e o restante a 60 quilômetros por hora. Qual foi o módulo da velocidade média do carro durante essa viagem? Então aqui, pessoal, a gente vai ter que trabalhar com velocidade média, e não é média das velocidades. Não adianta eu somar tudo aqui e dividir por 3, porque não vai dar a resposta certa. Velocidade média é espaço sobre tempo. Então eu tenho que calcular tudo que ele andou e dividir por tudo que ele demorou. Tudo que ele andou é 900, a gente já sabe. E ele andou um terço em cada velocidade diferente. Então, aqui eu vou pegar um terço de 900, é 900 dividido por 3. Então, ele andou os primeiros 300 quilômetros numa velocidade de 120. Muita gente pode olhar para essa fórmula e falar, mas de onde saiu essa fórmula de tempo que não existia? Na verdade, essa é a fórmula velocidade é espaço sobre tempo. Eu só troquei aqui porque o que a gente quer é o tempo. Então, eu passei a velocidade para baixo. Mas se você fizer, substituir a velocidade aqui e depois multiplicar cruzado, dá na mesma, tá? Fica 300 sobre 120, corta os zeros, divide 30 por 120, dá 2,5. Então, ele demorou 2 horas e meia, tá? No primeiro trecho. Segundo trecho, tempo 2. Então, eu vou calcular o espaço dividido pela velocidade, corta o zero, eu tenho 30 dividido por 8 dá 3,75 de hora. Então, segundo tempo aqui é tempo 2, tá? Escrevi errado, pessoal. Tempo 2, 3,75 de hora. O tempo 3, ele vai ser dado no terceiro pedaço, né? Então, 300 de novo, que é 1 terço, 2 terços, 3 terços. Então, aqui fica 300 dividido por 60, que é a velocidade do último trecho. Corta o zero, 30 por 6, dá 5, ok? Então, quanto tempo ele demorou? Ele demorou 2,5, mais 3,75, mais 5. Então, aqui ele demorou 11,25 de hora. 11 horas,25, ok? Então, a velocidade média vai ser 900 quilômetros, que é tudo que ele andou, dividido por tudo que ele demorou. Se eu fizer essa conta bonitinha, vai dar 80 certinho, beleza? Espero que tenham acertado. Questão 13. Os ônibus normalmente têm um itinerário fixo, com horários de chegada e partida dos terminais. Considere um ônibus que parte das 9 horas da manhã do terminal A e chega às 9h15 no terminal B. Né? Demorou 15 minutos. Distante 12 quilômetros. Após permanecer parado por 5 minutos, o ônibus parte em direção ao terminal C, distante 24 quilômetros. Então, na verdade, né, é o dobro. Vocês conseguem perceber que está o dobro? Sabendo que ele realiza nesse segundo trajeto com a mesma velocidade média do primeiro trajeto, determine a que horas o ônibus chegará ao terminal C. Pessoal, esse exercício está resolvido bonitinho aqui, mas eu posso fazer de cabeça. Vocês sabem que eu gosto que vocês façam as coisas de cabeça. Treina o cérebro, né? Ó, 12 quilômetros ele fez em 15 minutos, não foi? Das 9 às 9h15. Então, 24 quilômetros, ele vai demorar, é o dobro de quilômetros, com a mesma velocidade, ele vai demorar o dobro do tempo. Então, tem que dar 30 minutos, ok? Vamos fazer as contas. Primeiro trecho. 9h15 menos 9, ele demorou 15 minutos no primeiro trecho. 15 minutos é 1/4 de hora, né? Para quem quiser fazer a divisão aqui, vai dar 0,25 de hora. Então, a gente vai fazer velocidade média, 12 quilômetros em 0,25, ou 1/4 de hora. Multiplica cruzado, eu sei que a velocidade média dele foi 48 quilômetros por hora. Se o segundo trecho vai usar a mesma velocidade, eu vou dizer que 48 é igual a 24, que é o novo espaço, e vou descobrir o novo tempo. Se vocês multiplicarem cruzado aqui, vai descobrir, né? Põe um 1 aqui embaixo do 48 e multiplica cruzado. Vai descobrir que dá meia hora. Meia hora são 30 minutos.
Como o ônibus sai às 9h20? Como assim 9h20? Gente, ó, saiu 9 horas do terminal A, chegou 9h15 no B. Aí ele permanece parado por 5 minutos. 9h15 mais 5, ele sai 9h20. Então, ele sai 9h20 do terminal B e chega ao terminal C 9h50, tá? É só aumentar meia hora disso aqui. Beleza? Então, dava para fazer sem todas essas contas. Mas aqui eu provei matematicamente por que dava o dobro do tempo e era só somar. Ok? Questão 14. O conceito de aceleração é importante no estudo dos movimentos. Assim, se a aceleração de um móvel é 2 metros por segundo ao quadrado, o móvel percorre 2 metros? Não. Percorre 4 metros? Não. Não tem como eu saber quantos metros ele percorre só com aceleração, tá? Só com aceleração eu sei o quê? Acelerar é 2 metros por segundo ao quadrado, significa 2 metros por segundo. Então, significa que a velocidade do móvel aumenta, né? 2 metros por segundo em cada segundo. Alternativa D. Beleza? Esse quadrado aqui não é para elevar o 2 ao quadrado. Esse quadrado é para a gente lembrar que é por segundo. Metros por segundo. Então, meio que para escrever 2 vezes mesmo, tá? Metros por segundo dá metros por segundo ao quadrado. Um veículo se desloca a uma velocidade de 72 km por hora quando o motorista percebe que um animal está cruzando a pista. Ele freia bruscamente e reduz a velocidade para 18 km por hora em 2 segundos. Determine a aceleração média do veículo em metros por segundo ao quadrado. O que significa o sinal obtido na aceleração média? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele está a 72 km por hora e vai frear e ficar com 18, certo? Em segundos. Primeiro, ele pede a aceleração, metros por segundo. Eu não posso usar quilômetros por hora, gente. Tem que transformar. Então, o exercício não pede para transformar. Mas quando eu tenho hora e tenho segundo, tem que transformar, porque eu não posso misturar unidade, tá? Então, vamos todo mundo para o sistema internacional. Metros por segundo. 72 km por hora, a gente divide por 3,6 para dar 20 metros por segundo. 18 km por hora, a gente divide por 3,6 para dar 5 metros por segundo, ok? Então, eu estava a 20 km por hora, velocidade inicial, V0, e o V é a velocidade final. Então, vem para a aceleração, ΔV sobre ΔT. Final menos inicial, dividido pelo tempo, que era 2 segundos. Então, vai ficar 5 menos 20, menos 15, dividido por 2, menos 7,5. O que significa esse sinal? Significa que ele está desacelerando. Gente, a aceleração é negativa porque ele está freando. Ele diminuiu a velocidade. Então, a final é menor que a inicial, por isso que tem que ficar o sinal negativo, certo? Então, a aceleração é negativa porque eu estou freando, eu estou brecando. Beleza? Vamos para o próximo. 16. A velocidade é uma grandeza que relaciona a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. A aceleração é uma grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia. Mais rápido, mais lento, são percepções sensoriais. Tentamos medir com relógios tais variações e nos rebelamos quando elas não concordam com a nossa percepção. Dizemos nunca com muita facilidade. Dizemos sempre com muita facilidade, como se fossem fiéis a um momento, mas o outro já está olhando para o lado. Né? O próximo momento. Luft 2014. O que é constante e imutável no momento não será mais no momento seguinte. Uma velocidade no momento pode não ser a mesma no momento seguinte. Assinale a situação em que o móvel apresenta maior módulo, positivo ou negativo. Não importa o sinal, importa o valor, o número de aceleração. Então, vocês vão ter que calcular um por um, tá? Primeiro, ele estava a 50 metros por segundo. Manteve a velocidade. Manter a velocidade, a aceleração igual a zero. Então, esquece que zero é o menor número que tem, beleza? Lembrando que a gente não está levando em conta os negativos. B. O móvel estava a 20 metros por segundo. Em 10 segundos, aumentou a velocidade para 40. Então, ele estava a 20 e foi para 40. Ele aumentou 20 metros por segundo em 10 segundos. 20 sobre 10 vai dar 2. Beleza? Aqui, a da B é 2. Letra C, né? Tá assinalado, eu fiz aqui embaixo, ó. Aceleração vai ser velocidade final menos inicial, dividido pelo tempo. Então, vai ficar 0 menos 10. Ele estava a 10 e diminuiu para 0 em 2 segundos.
10 sobre 2 dá menos 5. 5 é maior que 2, porque não é para levar em conta o sinal. Então, 5 é maior que 2, beleza, C tá certa. E a D, 40 dividido por 10, que dá 4. É menor que 5, a alternativa correta é a letra C. Beleza? Universidade Estadual de Minas Gerais, viu, gente? 17. Federal do Espírito Santo. Um assessor pega um táxi na rodoviária de Brasília e vai até o Congresso Nacional e retorna no mesmo táxi à rodoviária. A figura abaixo representa o diagrama V por T do movimento. Então, é um gráfico de velocidade por tempo. Primeira afirmação. O taxista acelera entre os instantes T0 e T1 e freia entre os instantes T2 e T3. Então, ele está acelerando quando a velocidade sai do 0 e vai para 15. Perfeito. Aumentou a velocidade de acelerar. A primeira parte está certa. Aí, ele fala que freia T2 e T3. Entre T2 e T3, ele estava no 15 e a velocidade foi para 0. Ele freou? Sim. Perfeito. A alternativa A1 está correta. A2. Acelera entre T0 e T1. A gente já viu que está certo. Freia entre os instantes T4 e T5. De T4 para T5, ele freia. Não. Cuidado, pessoal. Aqui é velocidade 0. Velocidade 0 quando você está parado. Concordam? Então, eu estou parada. Se eu estou com uma velocidade 0 e começo a ter uma velocidade menos 1, menos 2, até chegar a menos 15, eu estou acelerando meu carro, tá? Acelerando com velocidade negativa. O que é velocidade negativa? Quer dizer que você está voltando. Então, velocidade negativa é quando você está no sentido contrário, mas é uma aceleração, ok? Então, eu não posso dizer que entre T4 e T5 existe uma frenagem, tá existindo uma aceleração, tá? 3. O taxista acelera entre T4 e T5, perfeito, a gente acabou de ver isso, e freia entre T6 e T7. É verdade, ele estava no menos 15 e foi para o 0. Frear é a velocidade ir em direção ao eixo, ao 0. Acelerar é ela sair do eixo, do 0. Ok? Então, ela sai do 0 e vai para algum número. Seja sair para cá, seja sair para cima ou sair para baixo. Aqui vai, né? Ela está indo para o encontro, está chegando no 0. Então, ela vem de outro lugar para chegar no 0, eu estou freando. Essa é a interpretação que eu preciso de vocês nesse gráfico, beleza? Então, a 3 está correta. 4. O taxista acelera entre T2 e T3 e freia. Não, a gente já viu que T2 e T3 ele está freando, né? Não pode jogar fora já essa alternativa. Questão 5, frase 5, né? O movimento é uniforme entre os instantes T1 e T2. Entre T1 e T2, uniforme é quando a velocidade não muda. Uniforme é tudo igual, por isso que vocês usam uniforme, para que todos estejam iguais, tá? Então, o movimento é uniforme, é igual entre T1 e T2. É verdade. Aqui ele está com velocidade constante, ó. É 15 e não para. 15, 15, 15, 15, 15, 15 sempre. Então, é verdadeiro. E T5 e T6 também. Tá menos 15, menos 15, menos 15 até o final. Então, a 5 tá certo. E a 6, o taxista permanece em repouso entre os instantes T3 e T4. Verdadeiro, repouso é quando a velocidade é 0, né? Então, aqui também está correta. A alternativa que diz tudo isso é a letra C. 18. Um veículo transita a uma velocidade constante de módulo V igual a 10 metros por segundo por uma estrada em zigue-zague, como ilustrado na situação a seguir. Então, um raio de 5 metros e outro raio de 10. Tá, gente? O carro tá aqui, ó. Ele tá indo para lá, beleza? Se o veículo tem velocidade constante, é correto afirmar que não existe nenhum tipo de aceleração agindo sobre ele? Olha, se ele vai fazer a estrada em zigue-zague, tem uma aceleração. Qual que é a aceleração para fazer curva? A aceleração é centrípeta. A gente olha e vê que ele pode estar com velocidade constante. Sim, ele não muda o valor da velocidade, mas ele muda a direção e sentido. Então, ele tem aceleração. A aceleração que muda direção e sentido é a centrípeta, ok? Então, eu não posso dizer que está sem aceleração. B. Em qual das curvas o carro estará submetido a maior aceleração centrípeta? A gente vai calcular, né? Então, curva maior de A, curva menor de B. O carro está aqui, né? Então, ele está vindo. Aqui é A, aqui é B. A curva A, aceleração centrípeta de A, V² sobre R, 10 ao quadrado sobre o raio 10,
dá 10 metros por segundo. É essa aceleração centrípeta que ele vai sentir. Quando ele está na curva mais fechadinha, vai ficar 10 ao quadrado sobre 5, né? Metade do raio. Então, vai ter o dobro da aceleração, ok? A aceleração centrípeta na segunda curva é maior. É por isso que quando você faz uma curva fechada, você sente mais força ser jogado para fora, né? Você sente a força da aceleração. Então, você consegue perceber que com uma curva fechada você tem mais aceleração centrípeta. Ok? Quando você tem uma curva fechada, as placas pedem para que você entre numa velocidade menor. Por quê? Porque ó, a velocidade é ao quadrado. Então, você fala assim, por que eu vou fazer a curva 40, 50, 10 km só de diferença? O que acontece? 10 km de diferença dá diferença porque aqui é elevado ao quadrado. Então, como é elevado ao quadrado, você vai levar um número maior ao quadrado, né? Então, vai dar mais diferença porque você vai ter mais aceleração. Então, cuidado com as velocidades que eles pedem nas curvas, ok? Considerando o módulo da velocidade constante durante o movimento, qual a relação entre o aumento do raio em uma curva e a ação da aceleração centrípeta? Quanto maior o raio, menor a aceleração. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Questão 19. Uma partícula descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é de 15 centímetros e a partícula completa uma volta a cada 10 segundos. O módulo da aceleração centrípeta é d, tá? Então, ele deu aqui que o comprimento da circunferência, que é o c, né? A circunferência ela é dada por 2πr. Essa é a fórmula para a gente calcular o comprimento de uma circunferência. Então, ele é meio que o ΔS da história, beleza? Então, eu quero saber quanto que vai andar. Se o raio é 15 e o tempo é 10, velocidade é ΔS sobre ΔT, a velocidade média, né? Então, a gente vai usar o quê? A velocidade aqui, ó, é constante. É só a aceleração centrípeta que eu tenho. Então, eu vou usar o movimento, né? Onde vocês vão calcular o comprimento total, que é 2π vezes 15, que dá 30π centímetros, ok? Então, vai dar 30π sobre 10, que são 3π centímetros por segundo. Quando eu achei a velocidade, eu coloco ela na aceleração centrípeta. 3π quadrado sobre 15 fica 9π quadrado sobre 15, ok? Então, a aceleração divide 9 por 15, desculpa, vai dar 0,6 vezes π quadrado, centímetro por segundo ao quadrado. Então, primeiro eu precisei achar a velocidade para depois pôr na aceleração, ok? Pessoal, eu vou parar essa aula por aqui, tá? Nessa questão 19. E eu chego na 20 em diante para a próxima aula, beleza? Espero que tenha ficado clara essa parte de aceleração de velocidade média. E desejo a vocês bons estudos até a próxima aula.